Sensacional, estamos de volta aqui ao vivo com o nosso De Tudo Um Pouco aqui, diretamente dos nossos estúdios para todo o Brasil e o mundo aqui, através da Rede Super de Televisão, essa TV que inspira você, e nós continuaremos ali falando sobre as riquezas do Brasil, por que o Brasil ali teve o menor crescimento em 120 anos, né, da última década, do que 120 anos. Nós vamos também falar agora sobre a riqueza brasileira. A gente já sabe, ela é distribuída de forma extremamente desigual, não é verdade? Então, só para você ter uma ideia, os 6 brasileiros mais ricos do país, dentre os quais a gente coloca Grazi Faria, eles têm um patrimônio que os 100 milhões da base da pirâmide, o patrimônio deles é maior do que 100 milhões de pessoas. 6 primeiros, os homens mais ricos. É incrível, né? Então, para a gente falar sobre como o Brasil alimenta essa desigualdade, é que vamos bater um papo agora, vamos conversar com a consultora tributária Isabela Barbosa. Isabela, bom dia. Bom dia, Serginho. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Isabela, falar das riquezas do Brasil seria um negócio assim da gente pensar, olha, nós temos para fazer, nós temos para crescer. O Brasil, como diria o poeta, é a terra em que plantando tudo dá. Mas esse gap aí, um gapão entre os mais ricos e os mais pobres, cada vez mais acentuado, né? Sim, eu falo assim que a desigualdade social, ela começa dentro de nós mesmos, no interior da gente. É quando a palavra de Deus fala sobre acepções de pessoas, para a gente não fazer acepções de pessoas. Então, primeiramente, nós devemos trabalhar isso, o dentro para fora. E hoje o país ele vive uma desigualdade econômica muito grande. Nós sabemos hoje que hoje o país cresceu uma média na classe média e ainda os mais ricos se sobressaem. Então a desigualdade social ela vem na educação, ela vem através dos salários, né, da oferta do mercado, da demanda, ela vem mudando muito. Hoje em dia, um trabalhador, com a crise que teve, né, da recessão de 2014, maior índice econômico em 2017, com 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Hoje nós chegamos a um nível de 13 milhões de pessoas desempregadas no momento. Também tem a questão da informalidade, que vem crescendo cada vez mais dentro do país. E o governo precisa mudar as leis, precisa passar estabilidade para o povo diante da situação. Aí a gente vê também, diante dessa crise política que vivemos aí nessa última década quase, né? Sim, é a recessão, né? A falta de confiança da população no governo. O governo não tem passado uma estabilidade para o povo. Contribuir com os impostos, as pessoas hoje em dia já pensam que estarei contribuindo para um governo que não está me dando um retorno, né? Está deixando a desejar na segurança, na saúde. Esse é o maior sentimento da população como um todo, é exatamente essa não reciprocidade, é sempre sendo assim, a mão única, não tem essa mão dupla. Isso. Olha, eu pago altos impostos, ainda assim sou obrigado a contratar segurança, ainda assim sou obrigado a comprar o carro, investir no meu carro, ainda sou obrigado a colocar os meus filhos em escolas particulares, porque aquilo que eu pago, que eu poderia ter de um benefício em segurança, educação, transporte, não tem. Não tem, que deveria ser gratuito para todo mundo, assim como nos grandes países europeus que né? O pessoal tem acesso à educação e à saúde de forma gratuita. Hoje eu vejo que a educação ela ainda é muito... Ela tem uma recessão ainda, principalmente nas escolas públicas, né? A diferença de uma pessoa que estuda numa escola particular, tem o privilégio da privatização, o conhecimento dela é muito maior do que aquele que está dentro de uma rede pública. Falta tecnologia, falta inovação. Ontem eu conversava com o meu filho sobre esses aspectos assim, e uma hora ele ressaltou lá que 2 amigos de convivência, eles estudam na rede pública, e o meu filho começou a falar como eles estão, por exemplo, em termos assim de redigir comentários, por exemplo, em redes sociais, não por aquela linguagem Java, mas por não saberem escrever direito. Estão na mesmo nível, na mesma série, no mesmo ano praticamente, né, um pouquinho para baixo, mas tudo dentro do contexto. Aí ele mesmo falou, pai, que diferença, né? O fato de eu estar estudando numa escola particular
e eles estarem estudando na escola pública. Não é só isso, mas ali a gente teve essa amostragem. Sim, aí você vê a desigualdade que já existe, né? Poucos têm acesso à educação que deveria estar disponível para as pessoas. É como ingressar dentro de uma faculdade hoje. Hoje em dia existe o Enem, que prepara, né, que deixa a pessoa ali muitas vezes ansiosa demais para poder conseguir uma nota de corte melhor, para poder sobressair e entrar dentro de uma faculdade. Eu acho que esse acesso hoje deveria ser igualitário, deveria ser proporcional. Quem quisesse continuar os estudos deveria ingressar na faculdade sem muita burocracia. E o governo deveria apoiar, porque o governo gasta 500 milhões, às vezes, com investimento nessas provas. E a população paga por isso. A desigualdade, ela começa aí. Então, se eu pegar aqueles 500 milhões e começar a investir na educação daquelas pessoas, formar profissionais qualificados no mercado, pessoas que têm buscado melhores condições de vida, a desigualdade, ela vai ter uma grande redução na população. Então, para a gente ilustrar o que já estamos falando e continuaremos ainda, nós vamos ver agora uma matéria sobre como, na prática, essa desigualdade afeta o brasileiro. Na tela. O Brasil é o país mais desigual do continente americano, segundo um estudo da ONU. 1% dos brasileiros mais ricos concentram mais dinheiro que metade da população. Essa má distribuição de renda gera diferentes realidades e oportunidades entre as famílias brasileiras. Olha, eu vejo a desigualdade social uma questão de falta de oportunidade. Meire mora na Pedreira Prado Lopes, juntamente com seu esposo e os 3 filhos. Atualmente desempregada, ela conta como é a sua rotina. Então, normalmente, o meu marido trabalha um dia sim, um dia não. Então, assim, tem dia de eu chegar em casa, ele já foi para o trabalho e a gente só se encontrar no outro dia de manhã, quando ele chega 8 horas, naquela correria também, porque além de trabalhar à noite, durante o dia também ele trabalha. Então, assim, a vida aqui em casa é uma loucura. É casa, é comida, é roupa, é muita coisa. Já a Angélica é defensora pública, casada com o policial militar Anderson Barreiros, com quem tem 3 filhos. A rotina dela é um pouco diferente. Com 3 filhos a gente tem uma rotina apertada, as crianças têm 7 anos, 2, quase 3 e o Noah, que é o mais novo, com 6 meses. De manhã, na parte da manhã, eu e meu marido ficamos em casa para cuidar das coisas das crianças. Elas fazem algumas aulas extras durante a semana e durante a tarde, Davi e Elisa vão para a escola. Eu e o Anderson trabalhamos, estendendo aí um pouco mais para a noite para compensar o período da manhã que a gente está em casa. E aí tem uma pessoa que nos ajuda ficando com o Noah e recebendo os 2 que chegam da escola. Meire acredita que a educação é a única forma de garantir um futuro melhor para ela e os seus filhos, mas enxerga muitas dificuldades no caminho. Na hora que chega para fazer a prova do Enem, que vai conseguir ali ter uma bolsa, né, para estar exercendo, conseguir uma bolsa, uma oportunidade, a pessoa que estudou a vida inteira numa escola particular, ela ficou mais bem preparada do que aquela pessoa que estudou a vida inteira numa escola pública. É muito difícil, porque você vê pessoas que conseguem se dedicar mais aos estudos por não ter tanta preocupação no ter que pagar, no que, como que eu vou fazer? E a gente tem que ter essa preocupação. Às vezes, no começo do semestre, não tem dinheiro para poder fazer a matrícula, e aí seu nome não tá na chamada ainda, e aí você tem que ficar indo na aula, e talvez no dia da prova você não tem como você fazer a prova, porque você ainda não conseguiu pagar a matrícula e não tem como você fazer a prova. Apesar da estabilidade financeira atual, o casal Angélica e Anderson também tem uma história passada de dificuldades. Eu sou a 2ª geração da minha casa. Em que sentido? A minha mãe foi essa que não teve suporte nenhum e que batalhou muito, já cursou um curso superior, já se estabilizou e me deu, sim,
todo o suporte que eu precisei de estudo, suporte financeiro, enfim, para poder caminhar naquilo que eu achava que profissionalmente era importante. Já eu não. Eu nasci numa família muito pobre, morei numa comunidade, né, numa favela em Belo Horizonte a minha infância toda. E eu sou, da minha família, o primeiro que tem curso superior. Então, eu sou a pessoa que tem rompido com os padrões anteriores da minha família, né? Mesmo com as limitações financeiras, Meire se orgulha de ter conseguido se formar no curso de assistência social. Mas ela conta o que precisou enfrentar para realizar esse sonho. Aconteceu que em 2012 eu tinha o 6º ano do ensino fundamental. E eu tinha o sonho de formar, e então eu fui para o EJA, né? Aí eu fui estudar o EJA, e quando eu comecei a fazer no EJA, no final do ano eu fiz a prova do Enem. E nisso eu consegui a bolsa, eu passei na prova do Enem e consegui a bolsa, mas foi muito difícil, porque eu não consegui 100% de bolsa. Eu consegui, foi 50% de bolsa, e aí eu fui, e era muita luta para me pagar a metade da faculdade. Aí eu comecei a fazer estágio, na prefeitura eu ganhava R$420, e aí esses R$420 eu tinha que juntar ainda para estar pagando o restante da minha faculdade. Independente da realidade financeira, todos os pais almejam um bom futuro para os filhos. Cada um usa os recursos que tem em mãos para fornecer isso. Para o futuro dos nossos filhos, eu e o Anderson, a gente alinhou um pensamento que tem sido um pouco diferente do que era antes e do que é a maioria. Antes, talvez a gente esperasse que eles se formassem sendo profissionais assim ou assado. Hoje, o que a gente tem de perspectiva é gerar adultos, como que eu posso dizer? Gerar adultos maduros, capazes de lidar com as dificuldades que o mundo coloca, as restrições e tudo mais, e a gente não tem mais tão focado a questão acadêmica. A gente acredita que se a gente criar crianças que vão se tornar adultos maduros, capazes, que sabem o valor do trabalho e de todas as coisas, eles vão por si só alcançar, através da nossa orientação, um futuro ótimo. E o que a gente faz para isso? A gente trabalha a educação financeira. Além da educação financeira, a gente também separa uma parte do nosso dinheiro para investir para o futuro deles. Então a gente já tem uma parte de dinheiro investida em bolsa de valores e tudo, para que eles tenham no futuro já algum recurso para começar a fase adulta. Apesar de todas as diferenças, existe um sentimento que une as duas famílias: a esperança. Espero que quando eu chegar a formar, eu e meus irmãos, a gente tenha uma oportunidade, né, de estar trabalhando na área, porque a desigualdade ela está muito em evidência, e principalmente para pessoas que moram em comunidade. Muito bacana, aí é uma ilustração que podemos apresentar para vocês aí sobre essa desigualdade. Vimos uma família de uma classe média, não é? Isso. E a outra já numa classe mais baixa, mas desenvolvendo, lutando. Isso é, pelos testemunhos, muito legal, né, Isabel? Sim, é muito interessante você ter a comparação de uma pessoa que está lutando pelo estudo e aquela que os pais já têm as condições de poder dar o estudo, né? Então, você vê ali a desigualdade de renda, uma família de classe média que vai buscar incentivar os filhos, a motivar os filhos para ter uma condição de vida melhor do que eles tiveram. Então, a desigualdade, ela começa por aí, porque
o pai que tem condições de dar um estudo para o filho, ele vai sempre acompanhar ele, vai ensinar para ele sobre a economia doméstica que a gente fala. Então, a economia doméstica hoje, ela deve estar em todos os momentos dentro do lar, deve começar dentro do lar. A desigualdade, ela tem que ser trabalhada dentro de casa, porque a partir do momento que as pessoas elas tiverem a visão do objetivo, da motivação, aquilo que motiva elas para elas buscarem o conhecimento, buscarem o estudo, buscarem estar num patamar melhor diante da sociedade, eles verão assim a gratificação dos pais, né? A gratificação deles de ver os filhos formados, de ver os filhos em bons empregos, tendo uma carreira promissória. É isso que a gente precisa começar a quebrar na nossa sociedade, a desigualdade. E vamos em nome de Jesus. Amém. Por isso, Isabela, aqui só para a gente ilustrar para o pessoal, na íntegra, assim, separamos essas áreas aqui onde se efetiva essa desigualdade. E vamos colocar aqui hoje por essa altíssima taxa de desemprego, né? Sim. Está aqui ilustrado por essa carteira de trabalho. Tem muita gente que a carteira não está assim tão usada igual aquela ali, não é? Tá novinha porque não está tendo oportunidade. É verdade. Hoje o mercado ele possui ofertas, né? Hoje nós temos grandes ofertas, porém com salários inferiores. E o mercado hoje está buscando profissionais generalistas. E também tem o ponto de existir muitos profissionais que são especialistas em uma área. Esses profissionais hoje estão precisando se adequar dentro do mercado para poder ser atendida a demanda. Então, o mercado de trabalho hoje oferece para você uma oferta de salário menor, oferece para você uma carga horária maior e aí também entra a questão do desemprego, onde entra a informalidade. Aí muitas pessoas preferem estar na informalidade, fazendo o seu próprio horário, o seu próprio cotidiano ali. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o Uber. Hoje é um trabalho informal, as pessoas não contribuem para o INSS, as pessoas não têm nenhuma seguridade, porque hoje as pessoas já avisam previdência privada, porque o governo não passa estabilidade para a contribuição. Então, o aumento do desemprego, hoje a gente fala de 13 milhões de pessoas desempregadas, mas tem o trabalho informal aí dentro. E dentro desses 13 milhões aí, vendo aí esses números, esses indicadores, a gente mostra que um percentual muito grande ainda disso já são chamados dos desalentados, né? Sim. Aqueles que já desistiram de buscar uma recolocação profissional, né? Sim, muitos desanimaram, né? Por causa da oferta, no caso do salário, né? Muitos desanimaram, às vezes uma pessoa que ganhava 3 mil, hoje a oferta é de R$ 1.500, então elas procuram um patamar onde elas consigam uma renda aproximada do que elas tinham para poder se manter, porque ter que fazer a redução de custo na vida também é muito difícil, né? É complicado. E no baixar desemprego, esse padrão, né? No desemprego também a gente vê também que muitas pessoas se aproveitam da oportunidade, onde muitos homens e mulheres trabalham sem carteira assinada, né? E é um risco muito grande esse trabalho sem carteira assinada, porque se você sofre um acidente de trabalho, você não vai ter nenhuma garantia ali. Até porque ainda algumas questões sobre educação financeira ainda não estão tão claras a ponto da pessoa fazer um seguro, algo nesse sentido. Exatamente. Isabela, falamos aqui também sobre as altas taxas que é essa carga tributária que a gente paga e é, de fato, deveras leonina. Isso. Eu falo, o sistema tributário hoje ele pesa mais para o pobre do que para o rico, né? A maior carga tributária vai diretamente para o pobre, porque a condição dele de um salário mínimo para um supermercado hoje, você não consegue ir, uma casa com 5 pessoas não consegue fazer uma compra menos de R$1.000. Então, se você vive com um salário mínimo, como você vai se manter? Os outros, pagar tudo? Isso, vai ser a rotatividade do crédito. Então, você vai ter sempre ali um endividamento, né? Você vai estar sempre ali visando, pagando juros. Então, hoje as pessoas elas pagam muitos juros para poder sobreviver. É aquela expressão do real poder de compra da população, né? Exatamente. Aqui, ó, evidenciado também na educação, né? A gente tem trabalhado isso aqui, falamos e foi bem ilustrado até pelas famílias Sim. que aqui, né, contribuíram conosco nessa ilustração. E aqui também, Isabela. Corrupção. Corrupção. Aí é complicado. Aí é duro. Eu falo que a corrupção ela existe desde sempre, Sérgio. Sim, sempre. Ela existe desde o jeitinho brasileiro até a Lava Jato. Então, hoje em dia, a corrupção, ela
tem gerado uma grande instabilidade no mercado, porque a economia ela precisa estar confiável. E no requer essa solidez, requer confiança, né? Isso, solidez. Então, essa economia, quando ela não tem essa solidez, as pessoas começam a dar os jeitinhos. A sonegação de imposto é a corrupção, por exemplo. É um exemplo claro disso. E aí onde faz com que as taxas sejam aumentadas para que uns paguem pelos outros. Isso. E hoje também, com o grande reembolso do governo, né, com a Lava Jato, as pessoas acabam desanimando, ficando desmotivadas e elas querem buscar o jeitinho, do jeito que elas não pagam os impostos, ou muitas vezes vão fazer um gatinho ali na TV, na luz, no ponto de luz. Então a corrupção ela está em todos os fatores e isso aí vem do caráter, da conscientização do caráter. Então isso vem de dentro de casa, você volta lá na família, onde você vai falar assim, tudo começa dentro do lar. É aquele velho exemplo. Eu chegava em casa, olha, achei esse dinheiro. Isso. Aí a mãe falava, ó, vai lá, vamos devolver. Para quem que você pegou? Aí tinha que ir lá devolver. O lápis do coleguinha na escola. Vamos ver se ele te deu mesmo o lápis, né? Isso, exatamente. Gente, sensacional. Conversei aqui com a Isabela Barbosa, que é consultora tributária e nos deu uma aula aqui falando, ilustrando sobre esses picos aí que acentuam a desigualdade no nosso país. Muito Isabela, obrigada pela oportunidade. Uma grande honra. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.